Você quer saber o que Deus quer de você? Quantos querem? Só estes? Vou perguntar de novo, parece que alguns estão dormindo. Quantos querem saber o que Deus quer da sua vida pessoal? E alguns que não querem, né? Mas o Espírito Santo vai te convencer. Glória a Deus. Podemos repetir comigo, por favor, esse texto? Eu quero avisar os irmãos que estão em pé atrás, tem cadeiras vazias aqui na frente, né? E uma coisa importante, não põe bolsa nas cadeiras, põe por baixo da cadeira, porque a cadeira é para ser sentada e não para ser usada por bolsa. Por favor, vamos lá comigo. Você quer repetir? Ele te declarou homem. O que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Vai no coração agora e ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Que a tua unção esteja não só no mensageiro, mas também em cada um de nós, para que a tua palavra encontre guarida em nossos corações, e assim em tudo o teu nome possa ser glorificado nesta noite, pela edificação da nossa vida na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Sentados, em nome do Senhor. Meus amados, quando nós fazemos esta pergunta, o que Deus quer de mim? Olha, nós vamos falar com muita franqueza. Se você tiver caneta e papel para anotar, anote, né? E é importante você entender o plano simples de Deus para a vida de cada um de nós e de todos nós. No primeiro momento eu vou falar do propósito de Deus, do plano de Deus no sentido genérico, e depois nós vamos particularizar. Será mais ou menos esse o plano, se o Espírito de Deus não mudar. O que Deus quer de mim? No primeiro momento é o que Deus quer de nós, como um povo, uma humanidade que se distanciou dele por causa do pecado na experiência e na natureza da raça humana. Então, a primeira coisa muito importante que nós encontramos na Bíblia, a Bíblia diz que a vontade de Deus, está no Evangelho de João, é que cada ser humano creia naquele que ele enviou. Jesus falou isso claramente. O plano de Deus, a vontade de Deus para com os seres humanos em geral é que creiam naquele que o Pai enviou. E a pergunta que fica aqui agora é: você já creu de verdade naquele que o Pai enviou? E essa expressão, ela se aplica exclusivamente a Jesus. Por quê? O próprio Evangelho do Senhor declara que muitos vieram se dizendo, se fazendo de enviados de Deus. Mas ele declarou em João 10, no Evangelho de João 10, todos que vieram antes de mim, né, vieram como ladrões e salteadores, e
um homem religioso, extremamente religioso, mas por não ter a revelação do Messias em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, ele passou a ser um perseguidor dos discípulos do Senhor, na sua cegueira, na sua ignorância e até na sua condição de fé religiosa. Ele achava que estava prestando um serviço a Deus, e então ele sai perseguindo a igreja. Ele patrocinou o primeiro apedrejamento de um discípulo cheio do Espírito Santo. O nome dele, Estevão. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Levante a mão para mim comigo assim, diga: Senhor, o que queres que eu faça? E essa resposta, no caso da experiência daquele primeiro protomártir, o primeiro cristão mártir do cristianismo, que é Estevão, o diácono Estevão, o Senhor disse: eu quero que tu sejas minha testemunha. E a palavra no grego do Novo Testamento é martiria. Põe essa palavra aí. Eu quero que tu seja, na nossa tradução não dá esse impacto, Testemunha, a gente acha que é falar de Jesus, é contar da nossa experiência com Ele. Mas a palavra no original é martiria. Sabe o que significa? Eu quero que você seja alguém que morra por mim. Que você dê um testemunho tão forte do meu nome, que independente das ameaças, das perseguições, das pedradas, que você dê a sua vida por mim. Você está disposto, Estevão? E ele disse: eis aqui, Senhor, eu estou aqui para o que o Senhor quiser. E a Bíblia diz que ele começou a pregar o Evangelho, e não só nas praças, mas ele chegou aí ao encontro da sinagoga dos mais radicais judeus, dos mais conservadores judeus, e disputava com eles as Escrituras, mostrando que Jesus era o Cristo prometido das Escrituras. No entanto, deixa eu dizer para vocês, isso é um fato histórico, Quando as pessoas não conseguem vencer pela força do argumento, eles usam o argumento da força. Você já viu isso aí? Quando a pessoa não consegue te vencer pela força do argumento, ela tenta te vencer, te emudecer pelo vamos lá, repita. Pelo argumento da força, Então foi o que fizeram exatamente com Estevão. Diz a Bíblia que eles, não podendo resistir à força das suas palavras, eles então pegaram pedras e o mataram por apedrejamento. Ele se tornou então o primeiro mártir. Mas olha, naquele momento e olha, nós temos que vigiar o nosso coração, sabe por quê? Ele estava sendo apedrejado. E tem uma notazinha lá no capítulo 6 de Atos que diz assim: e colocaram as suas vestes aos pés de Saulo. Não sei se já marcou isso na sua Bíblia. Significa que Saulo foi um homem que patrocinou aquele apedrejamento. Literalmente isso está sendo dito no texto, Subliminarmente está subentendido isso. E aí o que acontece? Ele patrocinou o apedrejamento. Ele estava ali comandando aquela massa para matar aquele fiel servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Incrível! Este evangelho que está na Bíblia, que vai de encontro com o evangelho das comodidades que está sendo pregado hoje nas igrejas. As pessoas são convidadas hoje a seguir Jesus porque não vão ter mais problemas. O evangelho que era pregado lá em Atos dos Apóstolos era o seguinte: olha, venha para Jesus e você vai ter problemas. Você vai correr o risco até de perder a sua própria vida. Martiria, este é o sentido. Martírio, injustiça, maledicência, acusação, julgamento, apedrejamento e morte. Quem quer aceitar Jesus nessa condição? Ninguém levanta a mão. Ninguém faz um apelo para esse tipo de pregação. Era esse o projeto do Evangelho do Reino de Deus.
está nas escrituras do Novo Testamento, de modo especial. Então, meus amados, e naquele momento, né, olha bem o que ele diz. Oh, Pai, em primeiro lugar, apesar de toda a maldade que fizeram contra ele, diga para o irmão, nós precisamos aprofundar o nosso cristianismo. Vira para ele. Vira para ele assim, precisamos aprofundar o nosso cristianismo. Nós precisamos acabar com esse cristianismo epidérmico, esse cristianismo pelinha de ovo, diga pelinha de ovo, hipersensível, diga hipersensível. Qualquer coisinha eu estou ofendido, eu estou magoado, machucado. Basta um irmão passar perto de mim, olhar para mim, ou se olhar assim com um olho diferente, que eu interprete que ele não está gostando de mim, eu já me sinto magoado, machucado, ofendido, não é? Tá? Tem muito machucado por aí, né? Então, nós precisamos entender, o crente machucado é um problema sério, porque ele fica cheio de mágoas, de impressões negativas, de hipersensibilidades, né? E aí ele começa a pensar que eu não vou mais nem na igreja, então eu vou mudar de congregação, eu acho que não dá mais ir para participar com aquela irmandade, porque é todo mundo falso, né? E aí generaliza e parte para uma série de conclusões erradas. Por quê? Porque a nossa hipersensibilidade não nos deixa entender que, diga para o teu irmão, o evangelho que nós abraçamos é mais profundo. Ele tem que alcançar, sabe o quê? O nosso DNA, diga o nosso DNA. Ou usando a linguagem do profeta, se não for Isaías, é o Ezequiel, um dos dois, tá? Pode ter os dois livros, você vai ficar com um banquete completo, tá? Eu estou sendo bonzinho, estou indicando um dos dois, tá? Diz assim, diga para o teu irmão, olha, você quer ver o tipo de cristianismo ou de fé que aqueles profetas tinham? Se não for como eu disse, o Ezequiel é o Jeremias, talvez seja o Jeremias, eu estou mais voltado para o Jeremias, mas eu não tenho certeza, você pesquisa lá. Ele diz o seguinte, olha Senhor, diga, olha Senhor, olha Senhor, quando a tua palavra veio à minha vida, ela foi em mim como fogo nos meus ossos. Quem aqui já recebeu a palavra de Deus como fogo nos ossos? Levanta a mão. Você já experimentou isso? Você sentiu, aqui ó, deixa eu te dizer o que é fogo nos ossos, diga. O negócio esquenta tanto lá por dentro, diga, esquenta tanto dentro de você, que você sente que o seu tutano está derretendo, diga, o tutano está derretendo, dentro do osso, diga. Você já recebeu batismo de fogo assim? Quem já recebeu aqui? Não minta, não precipite. Quem já recebeu? Você já sentiu que o tutano está derretendo os ossos? É mais ou menos isso, batismo de fogo, tá? Nessa expressão que está lá no hebraico do Antigo Testamento. Então, meus amados, nós precisamos, diga para o teu irmão, precisamos aprofundar a nossa experiência com Deus. Sabe por quê? Porque receber Jesus na vida, irmãos, não é para ter uma vida confortável, diga, receber Jesus na vida não é para ter uma vida confortável, uma vida sem problemas. Os problemas começam aí, diga, os problemas começam aí. Porque quando o evangelho entra em nossa vida de verdade, começa a haver um divisor de águas na nossa história, né? Esse divisor de águas gera conflitos. Primeiro tipo de conflito, dentro, diga, dentro. Diga, você vai ter conflitos por dentro. Diga para o teu irmão, me ajuda a pregar. Diga, acorda e chama a atenção dele. Olha para o teu irmão assim, quando você se converte de verdade, você começa a se sentir dividido. É como se fossem dois brigando dentro de você. Diga, dois. De um lado, diga, o seu eu carnal brigando com o seu novo eu espiritual. Por favor, honestamente, quantos já se sentiram brigando por dentro? Seja honesto. Duas vontades, dois pensamentos, duas direções. Diga, o conflito começou. Diga, começou aí o conflito. Antes eu não tinha esses conflitos, eu tinha outros tipos de conflito. Mas esse conflito só existe em quem está no processo de conversão. Diga, processo de conversão verdadeira. Quantos
começaram a experimentar isso? Levante a mão. Você sente assim, parece que você está dividido, parece que tem um puxando de um lado, outro puxando do outro, você não sabe, fica assim naquele, né? Parecendo na corda bamba, né? Então diga, o conflito começa aí, dentro de você. Diga, segunda área de conflito, no ciclo dos seus relacionamentos mais íntimos. Diga, ciclo dos relacionamentos mais íntimos. Começa na família e naqueles com quem você se relaciona de forma mais próxima. Está claro? Que inclui o quê? Inclui namorado, namorada, amigos, amigas. Vai gerando uma série de conflitos. Sabe por quê? Olha aqui, antes de você converter, você era um com a turma. Diga, um com a turma. Jovem que não tem turma está doente, está profundamente doente, melancólico, depressivo. Jovem gosta de andar em turma, de ter turma. Ele não adianta ninguém brigar, nem pastor, nem pai, nem mãe, ninguém. Então gosta de turma, isso é normal, faz parte da psicologia do jovem, faz parte, tá? Então é aquela necessidade de pertencer, né? A psicologia explica isso, diga, a necessidade de pertencer. Todos nós queremos pertencer, né? Então, vocês vejam a luta dos pastores aí, que ainda não conseguiram formar um grupo de jovens da igreja, né? A luta é essa, porque o jovem já quer chegar e encontrar a turma pronta. Eles não querem pagar o preço, nem ter a paciência para ajudar a formar. Lá na Memorial eu enfrento esse problema, e os pastores choram comigo a mesma dor, né? Vai convertendo jovem, eu queria o jovem da igreja. Eu falei, você. Mas é só isso, é só isso. Vamos começar. Eles querem pegar e encontrar já tudo pronto, né? É por isso que quando já tem um grupo, a tendência do grupo, se o grupo interage bem, a tendência do grupo é atrair outros, vai atrair de todo jeito, né? É um negócio assim quase que imperceptível isso aí, ninguém tem controle disso. Então, meus amados, a necessidade de pertencer. Agora, olha bem, quem participa do grupo tem que rezar pela cativa do grupo, dentro da igreja, fora da igreja, não tem jeito, né? Quando você começa a divergir no grupo, né, das duas mãos, ou você se rende, não tem jeito, é rejeitado, é um corpo estranho no grupo. É assim que funciona o jovem, se torna um corpo estranho, né? Então, olha aqui, tudo que é corpo estranho num corpo é expelido, né? É expelido, não tem jeito, é um processo natural. A psicologia, a sociologia explicam isso, tá? Agora, meus irmãos, vamos caminhar um pouquinho mais. Diga, conflito. Porque a partir do momento que Jesus entrou de fato em sua vida, agora tem um novo centro de direção. Senhor, o que Deus quer de mim? Jesus é o nosso Deus, diga, Jesus é o nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, começa a chamar o teu Deus pelo nome, diga comigo, começa a chamar o teu Deus pelo nome, tá? O islamita chama, né, o Alá de Deus, ele só tem o Alá e não tem mais nada, né? Como é que é o nome personal do teu Deus? Como é que é o nome? Né? No Antigo Testamento é Javé ou Yavé. No Novo Testamento, como é que é o nome do nosso Deus? Jesus, né? Dá o nome dele, você vai ver como é que divide as águas, né? Se você falar Deus, é muito genérico, diga a palavra Deus, eu sigo Deus, eu quero andar com Deus. Que Deus? Qual é o seu Deus? Tem tantos deuses por aí, aí você fica num lugar como na zona de conforto. Diga, quando você fala Deus, você elimina os conflitos, né? Aí você acomoda as coisas, põe Deus, é neutro, é um nome neutro, é um nome, pode se aplicar a qualquer das divindades que estão por aí, aos milhares. A palavra Deus em si não identifica nada, não personaliza quem é o teu Deus. Quando você diz, eu sou de Jesus Cristo, amém. Agora sim, você vai ver, diga ao Senhor, você vai ver como é que as potências do mal vão se levantar contra você. Começa a colocar aí, na camisa, em tudo quanto é lugar, no boné, o nome de Jesus Cristo. Tira a palavra Deus e põe o nome de Jesus Cristo.
Porque para nós Jesus é a encarnação de Deus. Ele é a própria revelação do Pai. Certa ocasião, um dos discípulos, que foi Filipe, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vira para ele e diz assim: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim é o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus é a revelação da divindade. Está escrito lá em Colossenses capítulo 1, marca na sua Bíblia, meu filho, diz a minha palavra, diz assim, que nele, diga nele, em Jesus de Nazaré, aprove a Deus que habitasse toda a plenitude da divindade. Diga, dentro de Jesus está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a plenitude da divindade, nada ficou de fora. Aleluia! Mas como é que é isso? Depois a gente fala, né? Se fizer uma aula sobre a Trindade divina, a Trindade cristã, depois nós discutimos isso aí com vocês. Mas olha, meus irmãos, vamos caminhando um pouquinho mais, diga conflito com o grupo. Sabe por quê? Porque se o teu grupo, diga, se o teu grupo não é cristocêntrico, se Cristo não é o centro, se Cristo não é a razão, se Cristo não é a fonte, você que tem Cristo como centro, como a razão e como a fonte, vai começar a ter choques com o grupo.